Olá, muito boa tarde. Como é habitual neste dia, olhamos a proposta que a liturgia nos apresenta para o próximo domingo. Trata-se do segundo domingo da Páscoa e temos hoje connosco o Padre Hugo Gonçalves, da paróquia do Campo Grande, em Lisboa, para nos auxiliar nesta análise. Olá, boa tarde, obrigado por estar aqui. Obrigado. No programa Eclésia. Estamos nesta caminhada pascal, impelidos por uma ressurreição, não é? Este ano vivida, ou melhor, festejada de forma diferente, dada a contingência que atravessamos, e também esta experiência de como as comunidades cristãs estão em casa, acompanham à distância toda a liturgia pascal. Como é que, e queria-lhe perguntar, na sua comunidade cristã, na paróquia de Campo Grande, tem sido a vida, ao fim e ao cabo, nesta contingência pandémica que afastou o contacto físico das pessoas? Bem, tem sido muito desafiante, não é? Este cenário que já se mantém desde há algum tempo tem sido um grande desafio para a nossa paróquia e penso que igualmente também para as outras paróquias. Nós temos muitos grupos, não é, que no dia-a-dia fazem ali a sua caminhada cristã, desde as crianças aos jovens, aos adultos, às famílias, aos idosos, e depois temos também um centro social paroquial que também tem uma oferta que vai também desde a infância até aos mais velhos, até às pessoas que estão nas suas casas. Portanto, readaptar tudo isto a este novo panorama da pandemia foi um desafio, foi mais fácil numas áreas do que nas outras. O que aconteceu na paróquia do Campo Grande é que logo a partir do momento em que nós começámos a perceber que isto ia ser um grande problema, ainda antes de ter sido decretado o fecho generalizado das escolas, das paróquias, nós suspendemos logo as nossas atividades. Portanto, as nossas crianças da catequese eram as mesmas que também estavam nas escolas, os nossos jovens eram os mesmos que estavam nas universidades. E, portanto, quando isso começou a acontecer, nós ainda, antes de haver uma medida tomada em conjunto pela Conferência Episcopal, decidimos logo suspender essas atividades que reuniam grupos. Não o fizemos logo com a missa e só o fizemos depois de ter sido decidido conjuntamente na Conferência Episcopal. Nós fechámos a porta da igreja, não é? mas não fechámos a igreja, no sentido, nós continuamos a ser uma comunidade paroquial, continuamos também a fazer a nossa caminhada, os grupos reúnem-se semanalmente e com outras periodicidades, conforme também já faziam, através agora das novas plataformas online. Portanto, temos a catequese, os nossos catequistas também têm sido extraordinários, tentando adaptar os conteúdos e aquela maneira de estar em sala a algo que possa ser partilhado e chegar à casa das famílias e aí também poder ser um conteúdo catequético para aquelas crianças. Os nossos jovens também estão a fazer os encontros que faziam semanalmente, usando os mesmos suportes. Para eles será mais fácil, não é? Por exemplo, tínhamos uma peregrinação marcada a Fátima, que teve que ser cancelada na maneira como ela estava planeada e, portanto, passou a ser uma peregrinação também feita através dos meios digitais, com conteúdos que iam sendo partilhados, e a nossa peregrinação a Roma, essa ficou adiada, se Deus quiser, para outubro. Pronto, no centro social já foi diferente, não é? Porque aí, no centro social, temos um grande número de idosos que são assistidos na sua casa. Portanto, mesmo o nosso centro de dia, que teve que fechar, muitas dessas pessoas passaram a ser assistidas na sua casa, no que diz respeito à higiene, no que diz respeito à alimentação, às vezes também o acompanhamento na tomada da medicação. E, portanto, o que fizemos foi reforçar essa equipa das nossas assistentes familiares com pessoas que ficaram mais livres do trabalho que faziam noutras equipas, para podermos continuar a prestar esse serviço, e esse é o único serviço que nós estamos agora a prestar presencialmente, porque também acresce também as outras áreas da estimulação cognitiva e outros projetos que nós temos, e mesmo os ATLs e tudo, estão a ser acompanhados através dos meios digitais nas suas casas. A comunidade paroquial, e pelo que me estava mesmo agora a dizer, não se limita às celebrações litúrgicas, tem todo este componente social e de acompanhamento, de formativo, de transmissão da fé.
E também tem muita gente lá que trabalham e dependendo das estruturas paroquiais, torna-se mais difícil em momentos de paragem, não é? Também assegurar o equilíbrio económico de estruturas como estas. Sim, torna-se difícil. Aliás, é um grande desafio para nós e nós também desde cedo que começámos a pedir o apoio da comunidade paroquial, ou seja, as pessoas que naturalmente são aquelas que no decorrer normal do ano nos ajudam e também dão as suas ofertas na missa e de outras formas para garantir a sustentabilidade da paróquia, também foram convidadas na medida também das suas possibilidades neste momento, ajudarem a paróquia para que ela possa honrar os compromissos que tem, e alguns são fixos, não se podem suspender, e também para que aqueles que trabalham connosco e portanto a sua família também depende daqueles salários e tudo, para que isso também possa ser mantido, sem desprezo depois das medidas que foram disponibilizadas pelo Estado e de facto das pessoas também poderem, as que têm essas situações, pôr assistência à família, pronto, tudo isso, mas ainda assim há sempre uma parcela das despesas que não está contemplada nisto. Depois eu esqueci-me de dizer há pouco, e gostava de dizer agora, tem a ver com as celebrações litúrgicas propriamente ditas, o Tríduo Pascal, que também passou agora, não é? O que nós fizemos na Paróquia do Campo Grande, achámos que não faria sentido, pelo menos estar a multiplicar as ofertas que já havia de missa online, diária, a várias horas e de outras formas de oração, mas achámos que era muito importante manter o contacto. E, portanto, do ponto de vista espiritual e celebrativo, todos os dias nós publicámos uma proposta de oração a partir dos textos da missa. Portanto, com meditações que as pessoas podiam fazer a partir daquele texto, convidando-as a celebrar à mesma hora em que eu estava a celebrar e estou a celebrar sozinho. Portanto, cada um na sua casa reza a partir daqueles textos, estamos em comunhão e isso tem sido muito importante para as famílias, para as pessoas. Há pessoas que rezam individualmente, há famílias que se juntam e rezam aqueles textos, às vezes há pessoas que também se unem através das plataformas digitais e fazem uma pequena partilha da palavra, um pequeno momento de oração a partir daquilo. Só ao domingo e também nestes dias que foram mais festivos do Tríduo Pascal, aí sim é que resolvemos fazer a transmissão online das celebrações, até porque também começámos a perceber que as pessoas precisavam daquele espaço, não é? De olhar, de participar numa missa celebrada naquele espaço onde elas vão continuamente ao domingo e do qual já sentem muita falta, com aquele padre, ou pelo menos com um dos padres, que normalmente as acompanha também ali numa base semanal. Portanto, isso foi recebido com muito gosto pelas pessoas e tem resultado muito bem, mas é um desafio enorme. Tem sido um sucesso, não é? Esta presença da Igreja na internet, os párocos, pelo menos, têm notado uma grande participação nas transmissões da liturgia, embora a liturgia tenha o seu lugar específico de encontro também, de proximidade física da comunidade, mas o futuro poderá trazer experiências também de presença de igreja à distância, não sei, a nível de catequese, a nível de grupos que se reúnem. Se calhar há experiências que se fizeram agora nesta contingência das quais se tirarão depois alguns ensinamentos. Sim, sem dúvida. Eu próprio já tenho pensado nisso muitas vezes. Claro que aquelas camadas mais jovens já usavam muito todos estes meios digitais, talvez não os usassem tanto para se reunirem, pelo menos assim como um grupo. A verdade é que isso agora tem acontecido muitíssimo e temos tido todos a necessidade de aprender a mexer com estas coisas, de perceber que aquela plataforma faz coisas que aquela que eu estou habituado a usar não faz e, portanto, também usarmos muito mais as redes sociais, usarmos um contacto que se calhar também não usamos tanto, que é este contacto à distância. Uma coisa que eu faço quase numa base diária é contactar pessoas que eu sei que estão sozinhas, que eu sei que estão mais desacompanhadas, que eu sei que estão doentes e que precisam, e na minha paróquia foi pedido a todas as pessoas que são líderes dos grupos, às pessoas que estão nos grupos, que de certa maneira não perdessem o contacto com todas estas pessoas que fazem parte, e isto está também a criar uma comunhão, uma forma de união entre as pessoas que se calhar não estava
não estava tão coesa como está a acontecer agora. Eu tenho falado agora com pessoas que me referenciam, que me pedem para eu telefonar, com quem se calhar eu dizia bom dia, boa tarde, porque a paróquia é muito grande, tem muitíssimas pessoas, e agora já tenho uma relação, uma intimidade, apesar de ser por telefone, mas que nunca tinha tido antes, e isso também é muito interessante, não é? Vamos então avançar e pela frente temos o segundo domingo da Páscoa. Falávamos da comunidade e também a liturgia deste domingo nos fala de uma comunidade, digamos, de gente renascida pela cruz, não é? Sim, aliás, desde a primeira leitura até o Evangelho, é nesse panorama que estamos, um panorama pós-pascal e da vida nova, do desafio que é a Páscoa, vamos ver isso no Evangelho, não é? Mas depois a vida nova que a Páscoa também gera naqueles que se deixam apanhar por essa luz, não é? Iluminar por Jesus. Muito bem, e vamos então escutar o Evangelho que a liturgia nos propõe para este domingo. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: "A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós." Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos." Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: "Vimos o Senhor." Mas ele respondeu-lhes: "Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, e estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente." Tomé respondeu-lhe: "Meu Senhor e meu Deus." Disse-lhe Jesus: "Porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto." Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Tomé quer provas da existência deste Jesus. Hoje, onde é que encontramos estas provas? Como é que as pessoas poderão dar este salto na percepção de um Jesus que ressuscitou na Páscoa? É na medida em que os membros da comunidade cristã derem testemunho dele? Eu acredito que o que faltou ali a Tomé foi precisamente ele confiar na palavra dos colegas, dos outros discípulos que tinham visto Jesus aparecer-lhes naquela primeira semana, não é? Portanto, estavam eles no mesmo contexto, portas fechadas, dentro de casa, com medo dos judeus. Jesus aparece, dá-lhes a paz, manifesta-se ressuscitado no meio deles, e depois aparece Tomé, que não tinha lá estado por alguma razão, se calhar providencialmente, e não acredita em nada daquilo. Custa-lhe a crer. Eu só acredito naquilo que vejo, não é? Diz ele, como nós também tantas vezes também temos essa tentação. E quando na semana a seguir Jesus até lhe faz a vontade e volta a aparecer e dá-lhe a graça de lhe tocar nas mãos e no lado, portanto, de ver ali as marcas
da crucifixão, que depois vão ser também as marcas da ressurreição, então Jesus vai fazer-lhe aquela pequena censura, não é? Porque é que tiveste dificuldade em acreditar? Não bastariam o testemunho daqueles que caminharam contigo ao longo de tanto tempo, com quem tu já tens uma relação de confiança? Não bastariam também os milagres que já me viste fazer, o caminho que nós já tínhamos trilhado juntos? Isso não seria já um património suficiente para tu poderes agora acreditar que isto era possível? Pronto, nós estamos também, penso eu, identificados com Tomé. Nós também somos aqueles que em muitos momentos temos dificuldade em acreditar para lá daquilo que vemos, em acreditar para lá daquilo que é material, daquilo que é palpável, não é? E, portanto, como estava a dizer, obviamente que onde é que perdura Jesus ressuscitado, onde é que perdura a presença do Senhor? Obviamente que Ele está sacramentalmente presente na Eucaristia, nos outros sacramentos, mas Ele também está presente no corpo de Cristo, no corpo ressuscitado de Cristo, que é a Igreja, e que está viva no meio do mundo e que continua a atuar no meio do mundo. E, portanto, é através dos gestos daqueles que são seus seguidores que Ele também se dá a conhecer. Portanto, é através dos gestos concretos de amor que nós somos capazes de realizar no meio do mundo que Jesus faz sentir o seu amor pelo mundo. Portanto, nós somos continuadores da sua missão, claro. Isso é um grande peso, é uma grande responsabilidade para quem um dia recebeu o batismo e está neste corpo, não é? Que é a Igreja. Eu não diria assim, eu não diria que é um peso, eu acho que é uma leveza, não é? É uma leveza nós sermos batizados e sabermos aquilo que Jesus diz: o meu jugo é suave e a minha carga é leve, não é? Portanto, a vida, quando é enfrentada com Jesus, quando é enfrentada dentro desta lógica da esperança que a ressurreição nos traz, então ela também torna-se leve, não quer dizer que as dificuldades, que os dramas, que os problemas que nós temos não sejam também eles densos. A verdade é que o nosso coração está tomado de uma paz, daquela paz de que também se fala hoje nos textos, está tomado de uma paz que nos faz perdurar, não é? na paciência, que nos faz perdurar na resiliência, que nos faz continuar também a caminhar confiados de que o Senhor não nos faltará. É um desafio enorme à coerência de vida. Não, isso sim, isso sempre, não é? Não é possível sermos cristãos sem sermos coerentes. Portanto, dizer uma coisa e fazer outra, isso hoje em dia já não dá para viver assim, não se pode, nem sequer a nossa consciência pode permitir que isso aconteça, não é? E na medida em que o cristão é coerente e assume em plenitude esta identificação com o Evangelho, é nessa medida em que satisfaz, digamos, esta incredulidade do mundo que precisa de tocar, que precisa de pôr a mão na ferida, que é esta a forma de satisfazer estes tomés que há muitos, não é? Sim. São Francisco de Assis dizia de uma maneira muito bonita aos seus irmãos para eles evangelizarem sempre com a vida e, se necessário, com palavras. Portanto, o que dá a força às palavras que nós dizemos são os gestos que as precedem, não é? Alguém vai acreditar no meu testemunho se eu viver a partir daquele testemunho. Se a outra pessoa perceber que aquilo que eu estou a testemunhar, de facto, está vivo na minha vida e me transforma todos os dias, não é? E me faz também ser de outra maneira. A primeira leitura de Atos também nos fala de gestos muito concretos daquilo que deveria ser, ou que no caso seria a comunidade ideal, não é? Dos cristãos. Sim, e de facto é muito bonito nós imaginarmos aquelas primeiras comunidades que surgiram logo a seguir à ressurreição, e é disso que nós aqui estamos a falar. São Lucas também estava entusiasmado com a maneira como eles viviam e por isso também sublinha tanto isso. O que é que acontece aqui? Eles estavam naquela expectativa de que a segunda vinda de Cristo ia ser logo, não é? De que a consumação da história iria ser logo. E, portanto, começam a viver numa radicalidade enorme aquilo que tinham aprendido da Páscoa, aquilo que tínhamos dito no início. De facto, a experiência da Páscoa gera em nós um dinamismo de vida nova e transforma também a maneira como nós vivemos neste mundo, a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, a maneira como nós nos relacionamos com as coisas que são materiais. Portanto, e é isso que vai acontecer no contexto destas comunidades. Eles
tinham, obviamente, como central na sua vida a relação com Deus, o ir ao templo, a oração em conjunto, a fração do pão, que tinha sido aquilo que Jesus lhes tinha deixado também a partir da última ceia, mas depois também a partilha dos bens, que é uma coisa que é muito cristã e que ali quase que foi, podíamos dizer, quase que foi imprudente, porque o que nós sabemos é que depois estas comunidades também ficaram muito pobres e mais tarde até... E não foi só por isso, foi porque também viviam ali num contexto de perseguição, e depois São Paulo até vai organizar uma coleta em todas as comunidades cristãs que estavam fora de Jerusalém para enviar, para ajudar estes irmãos. Lá está, eles deram tudo porque estavam à espera, estavam naquela tensão de que seria rápido o desfecho que Jesus tinha prometido. Com o tempo nós fomos percebendo que de facto é preciso também fazer um discernimento e haver aqui um equilíbrio na maneira como nós vivemos, mas sim, vivemos voltados para fora, não vivemos centrados em nós mesmos e percebemos que a nossa vida e aquilo que nós temos não pode ser usado só para nós, tem que ter também em conta a vida e as necessidades dos outros. E já muito rapidamente concluímos com a segunda leitura da primeira carta de Pedro e que nos fala realmente desta identificação de cada crente com Cristo, é o desafio que se coloca. A partir da Páscoa, porque a Páscoa é um verdadeiro renascimento. A Páscoa começa a acontecer para nós no dia do nosso batismo, né? E isso infunde em nós uma esperança viva, faz-nos herdeiros de uma alegria que nunca acaba. E é disso que São Pedro aqui nos fala, da alegria que nasce da Páscoa. Não é uma alegria superficial, não é uma alegria passageira, é uma alegria que corre, assim como um caudal de água que nunca se esgota e que vai por dentro de nós, garantindo, lá está, que a nossa vida não se esgota só nas coisas deste mundo, mas que a nossa vida se projeta para lá dele na Páscoa. E o nosso tempo está a concluir-se. Estes são realmente desafios para os cristãos concretizarem nas suas vivências comunitárias por estes dias, apesar desta distância imposta dos dias que vivemos, mas nem por isso retira a atualidade e pertinência a estes textos. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. Termino apenas a recordar que o programa Eclésia, na sua edição rádio, também passa mais logo pelas 22h45 na Antena 1. Pela nossa parte, os votos de um bom fim de semana na medida do possível. Nós voltaremos na próxima segunda-feira.